Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever porque hoje vamos mergulhar fundo em uma das sequências animadas mais aguardadas da década. Isso mesmo, estamos falando de Zootopia 2 e deixe-me dizer, depois de 7 anos de espera, a Disney entregou algo que de alguma forma parece familiar e completamente inesperado. Entrei no cinema com expectativas altíssimas e um nervosismo genuíno porque, sejamos sinceros, o Zootopia original não é apenas um bom filme de animação. É um fenômeno cultural que abordou preconceito, discriminação sistêmica e divisão social através da perspectiva de uma história de dupla policial com um coelho e uma raposa. Então, a pergunta que não quer calar é: a sequência faz jus a esse legado ou cai na armadilha de ser apenas mais uma sequência caça-níqueis? Fique por aqui, porque vamos analisar tudo, desde a história e os temas até a animação e se este filme justifica sua existência. E sim, haverá spoilers, então, se você ainda não assistiu, este é o seu aviso. Pare de ler agora e volte depois de ter assistido. Deixe-me contextualizar. Zootopia 2 se passa cerca de 2 anos após os eventos do primeiro filme e Judy Hopps e Nick Wilde agora são parceiros consolidados no Departamento de Polícia de Zootopia, DPZ, uma dinâmica que adorei ver se desenvolver. A cidade de Zootopia progrediu na superfície, com programas de integração entre presas e predadores e novas políticas voltadas para a redução do preconceito. Mas, como o filme ilustra brilhantemente, mudar as leis não muda automaticamente os corações. O conflito central surge quando uma série de desaparecimentos misteriosos começa a ocorrer, visando especificamente animais de fora de... Há também uma poderosa subtrama sobre o passado de Nick, explorada por meio de flashbacks, mostrando sua infância nos distritos periféricos e um incidente traumático envolvendo sua mãe, que contextualiza o motivo de ele ter se tornado um golpista. Essas cenas são lindamente animadas e comoventes, adicionando camadas a um personagem que pensávamos já conhecer completamente. O núcleo emocional do filme se concentra na parceria entre Judy e Nick, que é testada não por vilões externos, mas por suas filosofias divergentes sobre como promover mudanças, o que parece incrivelmente autêntico às lutas reais dentro dos movimentos por justiça. Do ponto de vista puramente técnico, Zootopia 2 é uma verdadeira aula magistral de animação, que expande os limites do possível ainda mais do que o original. O nível de detalhes na renderização da pelagem melhorou exponencialmente, com fios individuais reagindo à luz, umidade e movimento de maneiras quase fotorrealistas. Há uma sequência de ação de tirar o fôlego que se passa durante uma monção no distrito da Floresta Tropical, onde é possível ver gotas de água individuais agarradas ao pelo de Nick e as orelhas de Judy caídas pelo peso da chuva. São esses pequenos detalhes que criam a imersão. Os distritos que retornam, como Tundra Town e Praça do Saara, parecem mais habitados e detalhados. Mas o verdadeiro destaque é a nova área chamada Pântanos, um distrito que existe nas margens literais e metafóricas de Zootopia, onde a infraestrutura da cidade não chegou e onde a arquitetura é uma mistura fascinante de materiais reaproveitados e improvisação criativa. A paleta de cores aqui é deliberadamente mais suave e terrosa em comparação com as cores vibrantes e saturadas do centro de Zootopia, o que reforça visualmente os temas do filme sobre desigualdade sem ser óbvio demais. As sequências de ação são significativamente mais ambiciosas desta vez, com uma perseguição de trem que rivaliza com qualquer coisa da franquia Missão Impossível e um confronto climático em uma enorme caverna subterrânea que brinca com luz e sombra de maneiras impressionantes. O que mais me impressionou foi como a animação serve à história e ao desenvolvimento dos personagens, em vez de existir apenas para exibir proezas técnicas. Há uma cena tranquila entre Judy e seus pais em uma chamada de vídeo, onde você consegue ler cada microexpressão em seu rosto, o jeito como seu nariz se contrai quando ela está segurando as lágrimas, a leve queda de suas orelhas quando ela se sente incompreendida, e é essa atenção à animação sutil dos personagens que dá poder aos momentos emocionais. Apesar de abordar temas pesados, Zootopia 2 nunca se esquece de ser divertido e genuinamente engraçado. O humor parece mais sofisticado desta vez, com piadas que funcionam em vários níveis para diferentes faixas etárias. Há uma piada recorrente envolvendo Flash, a preguiça, trabalhando no Detran que de alguma forma consegue ser ainda mais engraçada do que a cena original. E uma sequência em que Judy e Nick
tem que se infiltrar em um restaurante chique no distrito do canal que fez o cinema inteiro rir. Ginnifer Goodwin e Jason Bateman retornam como Judy e Nick, respectivamente, e a química entre eles só se aprofundou com o tempo. É possível sentir o conforto e a confiança nas conversas entre eles, mas também a tensão quando discordam sobre questões fundamentais. Goodwin, em particular, faz um trabalho fenomenal ao mostrar a evolução de Judy, de uma policial novata idealista a alguém que luta com a complexidade das mudanças sistêmicas. Há um monólogo que ela profere na metade do filme sobre a sensação de estar decepcionando a todos, independentemente da escolha que faça, que me comoveu profundamente. Bateman traz mais vulnerabilidade a Nick desta vez, permitindo-nos ver, por trás da fachada sarcástica de malandro, as feridas que o moldaram. Os novos personagens são excelentes, com destaque para Rhythm, o lêmure de cauda anelada. O dublador traz tanto carisma e dor ao papel que Rhythm parece uma pessoa tridimensional e não apenas um recurso narrativo. Há também um novo personagem chamado Kai, uma jovem raposa do deserto que idolatra Nick e representa uma geração que cresceu na Zootopia pós-Uivador Noturno. A dinâmica de mentoria entre Nick e Kai proporciona alguns dos momentos mais tocantes do filme. O chefe Bogo retorna com mais responsabilidades desta vez e vislumbramos suas próprias dificuldades em lidar com a política do departamento e a pressão da prefeitura. O elenco expandido nunca parece sobrecarregado, pois o roteiro oferece a todos arcos significativos e momentos para brilhar, o que é cada vez mais raro em sequências animadas, que frequentemente apenas adicionam novos personagens sem propósito. O filme também brinca com sua própria herança Disney com um humor metalinguístico inteligente que nunca se torna irritante. O que mais apreciei foi que a comédia nunca prejudica o peso emocional ou temático da história. A animação, a aventura, a comédia, a dublagem, a nova música, o ritmo, a emoção, as referências. Resumo: a Disney tem tanta tecnologia à sua disposição para animar e continua a demonstrar isso com este filme. Movimentos fluidos, um design colorido e muita personalidade em cada movimento fazem de Zootopia 2 uma demonstração magnífica do que é possível com seus recursos, oferecendo ao público muito o que observar, admirar e apreciar, enquanto a cidade multibioma retorna mais uma vez às telonas. Dentro desse parque de diversões ambiental, há uma aventura que parece um pouco maior e mais explorada do que a montagem do filme anterior. Aprofundamos o filme em alguns segredos e fatores ambientais, explorando a fauna nativa e adaptando-se às necessidades à medida que a aventura selvagem revela suas garras. Os cineastas sabem quando ser engraçados e quando deixar os momentos sérios respirarem, o que demonstra uma verdadeira maturidade na narrativa. As sequências de ação são emocionantes e criativas, com o filme constantemente encontrando novas maneiras de brincar com as diferenças de tamanho entre as espécies de forma criativa. Há uma perseguição fantástica por Little Rodentia, onde Judy precisa navegar pelos minúsculos prédios enquanto persegue um suspeito. E a consciência espacial e a coreografia demonstradas são notáveis. Agora, nenhum filme é perfeito. Zootopia 2 tem alguns elementos que não funcionam tão bem quanto outros. O ritmo do segundo ato fica um pouco arrastado, já que o filme tenta conciliar várias subtramas. E há uma sequência envolvendo uma viagem ao distrito noturno que, embora visualmente interessante, parece um tanto tangencial à narrativa principal. Alguns espectadores podem achar frustrante a recusa do filme em fornecer respostas claras e fáceis para suas questões complexas, especialmente em um filme familiar onde o público pode esperar resoluções mais conclusivas. O final, embora emocionalmente satisfatório em termos de desenvolvimento dos personagens, deixa certas questões sistêmicas sem solução, de uma forma que alguns podem interpretar como falta de coragem do filme em defender suas convicções. Dito isso, eu me diverti bastante. Teria ficado feliz só de ver Nick e Judy novamente, mas felizmente tudo que os envolve é, em sua maior parte, agradável, desde a construção de mundo imersiva até o timing cômico muito melhorado. O personagem do prefeito cavalo de Patrick Warburton é hilário. Tirando alguns momentos, o filme não sofre daquela tendência irritante nos filmes modernos de parecer um produto estéril feito para agradar o público em geral. Esses personagens seguem seus próprios caminhos e lutam consigo mesmos diante de um destino incerto. Eu diria que isso é, na verdade, mais realista e honesto, mas entendo que outros possam querer uma conclusão mais definitiva.
Há também um número musical que parece um pouco forçado e não chega a alcançar a energia de Try Everything da Shakira, do original, embora não seja ruim de forma alguma. Além disso, embora o filme faça um trabalho admirável ao expandir seu universo, certos aspectos da sociedade de Zootopia permanecem subdesenvolvidos, principalmente em relação ao funcionamento da governança e das estruturas de poder, além do que vemos nas reuniões do Conselho. Em resumo, Zootopia 2 é uma sequência rara que não só justifica sua existência, como também expande e enriquece o mundo do original de maneiras significativas. É um filme que respeita a inteligência do público, recusando-se a subestimar as crianças, ao mesmo tempo que oferece entretenimento e humor suficientes para mantê-las envolvidas. A animação é espetacular, as dublagens são excelentes e a história aborda temas complexos com nuances e maturidade cada vez mais raras no cinema mainstream, quanto mais em filmes de animação para a família. É melhor que o original? É realmente difícil dizer, porque eles quase tentam fazer coisas diferentes. O primeiro Zootopia nos mostrou como abrir os olhos para preconceitos e vieses que talvez nem percebamos que carregamos. Esta sequência aborda o trabalho árduo que vem depois desse despertar, o esforço complexo e exaustivo de desmantelar sistemas injustos e os conflitos que surgem até mesmo entre pessoas que compartilham os mesmos objetivos. Nesse sentido, parece uma continuação necessária e natural da história e não uma repetição. Meu maior elogio a Zootopia 2 é que se trata de um filme que pode gerar conversas genuínas entre pais e filhos sobre justiça, protesto, reforma e como promover mudanças na sociedade. Ele não oferece respostas fáceis, mas faz as perguntas certas e demonstra como pensar sobre essas questões com empatia e complexidade. Superfície, com programas de integração entre presas e predadores e novas políticas voltadas para a redução do preconceito. Mas, como o filme ilustra brilhantemente, mudar as leis não muda automaticamente os corações. O conflito central surge quando uma série de desaparecimentos misteriosos começa a ocorrer, visando especificamente animais de fora de... Há também uma poderosa subtrama sobre o passado de Nick, explorada por meio de flashbacks, mostrando sua infância nos distritos periféricos e um incidente traumático envolvendo sua mãe, que contextualiza o motivo de ele ter se tornado um golpista. Essas cenas são lindamente animadas e comoventes, adicionando camadas a um personagem que pensávamos já conhecer completamente. O núcleo emocional do filme se concentra na parceria entre Judy e Nick, que é testada não por vilões externos, mas por suas filosofias divergentes sobre como promover mudanças, o que parece incrivelmente autêntico às lutas reais dentro dos movimentos por justiça. Do ponto de vista puramente técnico, Zootopia 2 é uma verdadeira aula magistral de animação, que expande os limites do possível ainda mais do que o original. O nível de detalhes na renderização da pelagem melhorou exponencialmente, com fios individuais reagindo à luz, umidade e movimento de maneiras quase fotorrealistas. Há uma sequência de ação de tirar o fôlego que se passa durante uma monção no distrito da Floresta Tropical, onde é possível ver gotas de água individuais agarradas ao pelo de Nick e as orelhas de Judy caídas pelo peso da chuva. São esses pequenos detalhes que criam a imersão. Os distritos que retornam, como Thundertown e Praça do Saara, parecem mais habitados e detalhados. Mas o verdadeiro destaque é a nova área chamada Pântanos, um distrito que existe nas margens literais e metafóricas de Zootopia, onde a infraestrutura da cidade não chegou e onde a arquitetura é uma mistura fascinante de materiais reaproveitados e improvisação criativa. A paleta de cores aqui é deliberadamente mais suave e terrosa em comparação com as cores vibrantes e saturadas do centro de Zootopia, o que reforça visualmente os temas do filme sobre desigualdade sem ser óbvio demais. As sequências de ação são significativamente mais ambiciosas desta vez, com uma perseguição de trem que rivaliza com qualquer coisa da franquia Missão Impossível e um confronto climático em uma enorme caverna subterrânea que brinca com luz e sombra de maneiras impressionantes. O que mais me impressionou foi como a animação serve à história e ao desenvolvimento dos personagens, em vez de existir apenas para exibir proezas técnicas. Há uma cena tranquila entre Judy e seus pais em uma chamada de vídeo, onde você consegue ler cada microexpressão em seu rosto, o jeito como seu nariz se contrai quando ela está segurando as lágrimas, a leve queda de suas orelhas quando ela se sente incompreendida, e é essa atenção à animação sutil dos personagens que dá poder aos momentos emocionais.
Apesar de abordar temas pesados, Zootopia 2 nunca se esquece de ser divertido e genuinamente engraçado. O humor parece mais sofisticado desta vez, com piadas que funcionam em vários níveis para diferentes faixas etárias. Há uma piada recorrente envolvendo Flash, a preguiça, trabalhando no Detran que de alguma forma consegue ser ainda mais engraçada do que a cena original. E uma sequência em que Judy e Nick têm que se infiltrar em um restaurante chique no distrito do canal que fez o cinema inteiro rir. Ginnifer Goodwin e Jason Bateman retornam como Judy e Nick, respectivamente, e a química entre eles só se aprofundou com o tempo. É possível sentir o conforto e a confiança nas conversas entre eles, mas também a tensão quando discordam sobre questões fundamentais. Goodwin, em particular, faz um trabalho fenomenal ao mostrar a evolução de Judy, de uma policial novata idealista a alguém que luta com a complexidade das mudanças sistêmicas. Há um monólogo que ela profere na metade do filme sobre a sensação de estar decepcionando a todos, independentemente da escolha que faça, que me comoveu profundamente. Bateman traz mais vulnerabilidade a Nick desta vez, permitindo-nos ver, por trás da fachada sarcástica de malandro, as feridas que o moldaram. Os novos personagens são excelentes, com destaque para Rhythm, o lêmure de cauda anelada. O dublador traz tanto carisma e dor ao papel que Rhythm parece uma pessoa tridimensional e não apenas um recurso narrativo. Há também um novo personagem chamado Kai, uma jovem raposa do deserto que idolatra Nick e representa uma geração que cresceu na Zootopia pós-Uivador Noturno. A dinâmica de mentoria entre Nick e Kai proporciona alguns dos momentos mais tocantes do filme. O chefe Bogo retorna com mais responsabilidades desta vez e vislumbramos suas próprias dificuldades em lidar com a política do departamento e a pressão da prefeitura. O elenco expandido nunca parece sobrecarregado, pois o roteiro oferece a todos arcos significativos e momentos para brilhar, o que é cada vez mais raro em sequências animadas, que frequentemente apenas adicionam novos personagens sem propósito. O filme também brinca com sua própria herança Disney com um humor metalinguístico inteligente que nunca se torna irritante. O que mais apreciei foi que a comédia nunca prejudica o peso emocional ou temático da história. A animação, a aventura, a comédia, a dublagem, a nova música, o ritmo, a emoção, as referências. Resumo: a Disney tem tanta tecnologia à sua disposição para animar e continua a demonstrar isso com este filme. Movimentos fluidos, um design colorido e muita personalidade em cada movimento fazem de Zootopia 2 uma demonstração magnífica do que é possível com seus recursos, oferecendo ao público muito o que observar, admirar e apreciar, enquanto a cidade multibioma retorna mais uma vez às telonas. Dentro desse parque de diversões ambiental, há uma aventura que parece um pouco maior e mais explorada do que a montagem do filme anterior. Aprofundamos o filme em alguns segredos e fatores ambientais, explorando a fauna nativa e adaptando-se às necessidades à medida que a aventura selvagem revela suas garras. Os cineastas sabem quando ser engraçados e quando deixar os momentos sérios respirarem, o que demonstra uma verdadeira maturidade na narrativa. As sequências de ação são emocionantes e criativas, com o filme constantemente encontrando novas maneiras de brincar com as diferenças de tamanho entre as espécies de forma criativa. Há uma perseguição fantástica por Little Rodentia, onde Judy precisa navegar pelos minúsculos prédios enquanto persegue um suspeito. E a consciência espacial e a coreografia demonstradas são notáveis. Agora, nenhum filme é perfeito. Zootopia 2 tem alguns elementos que não funcionam tão bem quanto outros. O ritmo do segundo ato fica um pouco arrastado, já que o filme tenta conciliar várias subtramas. E há uma sequência envolvendo uma viagem ao distrito noturno que, embora visualmente interessante, parece um tanto tangencial à narrativa principal. Alguns espectadores podem achar frustrante a recusa do filme em fornecer respostas claras e fáceis para suas questões complexas, especialmente em um filme familiar onde o público pode esperar resoluções mais conclusivas. O final, embora emocionalmente satisfatório em termos de desenvolvimento dos personagens, deixa certas questões sistêmicas sem solução, de uma forma que alguns podem interpretar como falta de coragem do filme em defender suas convicções. Dito isso, eu me diverti bastante. Teria ficado feliz só de ver Nick e Judy novamente, mas felizmente tudo que os envolve é, em sua maior parte, agradável, desde a construção de mundo imersiva até o timing cômico muito melhorado. O personagem do prefeito cavalo de Patrick Warburton é hilário.
Tirando alguns momentos, o filme não sofre daquela tendência irritante nos filmes modernos de parecer um produto estéril feito para agradar o público em geral. Esses personagens seguem seus próprios caminhos e lutam consigo mesmos diante de um destino incerto. Eu diria que isso é, na verdade, mais realista e honesto, mas entendo que outros possam querer uma conclusão mais definitiva. Há também um número musical que parece um pouco forçado e não chega a alcançar a energia de Try Everything da Shakira, do original, embora não seja ruim de forma alguma. Além disso, embora o filme faça um trabalho admirável ao expandir seu universo, certos aspectos da sociedade de Zootopia permanecem subdesenvolvidos, principalmente em relação ao funcionamento da governança e das estruturas de poder, além do que vemos nas reuniões do Conselho. Em resumo, Zootopia 2 é uma sequência rara que não só justifica sua existência, como também expande e enriquece o mundo do original de maneiras significativas. É um filme que respeita a inteligência do público, recusando-se a subestimar as crianças, ao mesmo tempo que oferece entretenimento e humor suficientes para mantê-las envolvidas. A animação é espetacular, as dublagens são excelentes e a história aborda temas complexos com nuances e maturidade cada vez mais raras no cinema mainstream, quanto mais em filmes de animação para a família. É melhor que o original? É realmente difícil dizer, porque eles quase tentam fazer coisas diferentes. O primeiro Zootopia nos mostrou como abrir os olhos para preconceitos e vieses que talvez nem percebamos que carregamos. Esta sequência aborda o trabalho árduo que vem depois desse despertar, o esforço complexo e exaustivo de desmantelar sistemas injustos e os conflitos que surgem até mesmo entre pessoas que compartilham os mesmos objetivos. Nesse sentido, parece uma continuação necessária e natural da história e não uma repetição. Meu maior elogio a Zootopia 2 é que se trata de um filme que pode gerar conversas genuínas entre pais e filhos sobre justiça, protesto, reforma e como promover mudanças na sociedade. Ele não oferece respostas fáceis, mas faz as perguntas certas e demonstra como pensar sobre essas questões com empatia e complexidade. Superfície, com programas de integração entre presas e predadores e novas políticas voltadas para a redução do preconceito. Mas, como o filme ilustra brilhantemente, mudar as leis não muda automaticamente os corações. O conflito central surge quando uma série de desaparecimentos misteriosos começa a ocorrer, visando especificamente animais de fora de... Há também uma poderosa subtrama sobre o passado de Nick, explorada por meio de flashbacks, mostrando sua infância nos distritos periféricos e um incidente traumático envolvendo sua mãe, que contextualiza o motivo de ele ter se tornado um golpista. Essas cenas são lindamente animadas e comoventes, adicionando camadas a um personagem que pensávamos já conhecer completamente. O núcleo emocional do filme se concentra na parceria entre Judy e Nick, que é testada não por vilões externos, mas por suas filosofias divergentes sobre como promover mudanças, o que parece incrivelmente autêntico às lutas reais dentro dos movimentos por justiça. Do ponto de vista puramente técnico, Zootopia 2 é uma verdadeira aula magistral de animação, que expande os limites do possível ainda mais do que o original. O nível de detalhes na renderização da pelagem melhorou exponencialmente, com fios individuais reagindo à luz, umidade e movimento de maneiras quase fotorrealistas. Há uma sequência de ação de tirar o fôlego que se passa durante uma monção no distrito da Floresta Tropical, onde é possível ver gotas de água individuais agarradas ao pelo de Nick e as orelhas de Judy caídas pelo peso da chuva. São esses pequenos detalhes que criam a imersão. Os distritos que retornam, como Thundertown e Praça do Saara, parecem mais habitados e detalhados. Mas o verdadeiro destaque é a nova área chamada Pântanos, um distrito que existe nas margens literais e metafóricas de Zootopia, onde a infraestrutura da cidade não chegou e onde a arquitetura é uma mistura fascinante de materiais reaproveitados e improvisação criativa. A paleta de cores aqui é deliberadamente mais suave e terrosa em comparação com as cores vibrantes e saturadas do centro de Zootopia, o que reforça visualmente os temas do filme sobre desigualdade sem ser óbvio demais. As sequências de ação são significativamente mais ambiciosas desta vez, com uma perseguição de trem que rivaliza com qualquer coisa da franquia Missão Impossível e um confronto climático em uma enorme caverna subterrânea que brinca com luz e sombra de maneiras impressionantes. O que mais me impressionou foi como a animação serve à história e ao desenvolvimento dos personagens, em vez de existir apenas para exibir proezas técnicas.
Há uma cena tranquila entre Judy e seus pais em uma chamada de vídeo, onde você consegue ler cada microexpressão em seu rosto, o jeito como seu nariz se contrai quando ela está segurando as lágrimas, a leve queda de suas orelhas quando ela se sente incompreendida, e é essa atenção, a animação sutil dos personagens que dá poder aos momentos emocionais. Apesar de abordar temas pesados, Zootopia 2 nunca se esquece de ser divertido e genuinamente engraçado. O humor parece mais sofisticado desta vez, com piadas que funcionam em vários níveis para diferentes faixas etárias. Há uma piada recorrente envolvendo Flash, a preguiça, trabalhando no Detran que de alguma forma consegue ser ainda mais engraçada do que a cena original. E uma sequência em que Judy e Nick têm que se infiltrar em um restaurante chique no distrito do canal que fez o cinema inteiro rir. Ginnifer Goodwin e Jason Bateman retornam como Judy e Nick, respectivamente, e a química entre eles só se aprofundou com o tempo. É possível sentir o conforto e a confiança nas conversas entre eles, mas também a tensão quando discordam sobre questões fundamentais. Goodwin, em particular, faz um trabalho fenomenal ao mostrar a evolução de Judy, de uma policial novata idealista a alguém que luta com a complexidade das mudanças sistêmicas. Há um monólogo que ela profere na metade do filme sobre a sensação de estar decepcionando a todos, independentemente da escolha que faça, que me comoveu profundamente. Bateman traz mais vulnerabilidade a Nick desta vez, permitindo-nos ver, por trás da fachada sarcástica de malandro, as feridas que o moldaram. Os novos personagens são excelentes, com destaque para Rhythm, o lêmure de cauda anelada. O dublador traz tanto carisma e dor ao papel que Rhythm parece uma pessoa tridimensional e não apenas um recurso narrativo. Há também um novo personagem chamado Kai, uma jovem raposa do deserto que idolatra Nick e representa uma geração que cresceu na Zootopia pós-Uivador Noturno. A dinâmica de mentoria entre Nick e Kai proporciona alguns dos momentos mais tocantes do filme. O chefe Bogo retorna com mais responsabilidades desta vez e vislumbramos suas próprias dificuldades em lidar com a política do departamento e a pressão da prefeitura. O elenco expandido nunca parece sobrecarregado, pois o roteiro oferece a todos arcos significativos e momentos para brilhar, o que é cada vez mais raro em sequências animadas, que frequentemente apenas adicionam novos personagens sem propósito. O filme também brinca com sua própria herança Disney com um humor metalinguístico inteligente que nunca se torna irritante. O que mais apreciei foi que a comédia nunca prejudica o peso emocional ou temático da história. A animação, a aventura, a comédia, a dublagem, a nova música, o ritmo, a emoção, as referências. Resumo: a Disney tem tanta tecnologia à sua disposição para animar e continua a demonstrar isso com este filme. Movimentos fluidos, um design colorido e muita personalidade em cada movimento fazem de Zootopia 2 uma demonstração magnífica do que é possível com seus recursos, oferecendo ao público muito o que observar, admirar e apreciar, enquanto a cidade multibioma retorna mais uma vez às telonas. Dentro desse parque de diversões ambiental, há uma aventura que parece um pouco maior e mais explorada do que a montagem do filme anterior. Aprofundamos o filme em alguns segredos e fatores ambientais, explorando a fauna nativa e adaptando-se às necessidades à medida que a aventura selvagem revela suas garras. Os cineastas sabem quando ser engraçados e quando deixar os momentos sérios respirarem, o que demonstra uma verdadeira maturidade na narrativa. As sequências de ação são emocionantes e criativas, com o filme constantemente encontrando novas maneiras de brincar com as diferenças de tamanho entre as espécies de forma criativa. Há uma perseguição fantástica por Little Rodentia, onde Judy precisa navegar pelos minúsculos prédios enquanto persegue um suspeito. E a consciência espacial e a coreografia demonstradas são notáveis. Agora, nenhum filme é perfeito. E Zootopia 2 tem alguns elementos que não funcionam tão bem quanto outros. O ritmo do segundo ato fica um pouco arrastado, já que o filme tenta conciliar várias subtramas. E há uma sequência envolvendo uma viagem ao distrito noturno que, embora visualmente interessante, parece um tanto tangencial à narrativa principal. Alguns espectadores podem achar frustrante a recusa do filme em fornecer respostas claras e fáceis para suas questões complexas, especialmente em um filme familiar onde o público pode esperar resoluções mais conclusivas. O final, embora emocionalmente satisfatório em termos de desenvolvimento dos personagens, deixa certas questões sistêmicas sem solução, de uma forma que alguns podem interpretar como falta de coragem do filme em defender suas convicções. Dito isso, eu me diverti bastante.
teria ficado feliz só de ver Nick e Judy novamente, mas felizmente tudo que os envolve é, em sua maior parte, agradável, desde a construção de mundo imersiva até o timing cômico muito melhorado. O personagem do prefeito cavalo de Patrick Warburton é hilário. Tirando alguns momentos, o filme não sofre daquela tendência irritante nos filmes modernos de parecer um produto estéril feito para agradar o público em geral. Esses personagens seguem seus próprios caminhos e lutam consigo mesmos diante de um destino incerto. Eu diria que isso é, na verdade, mais realista e honesto, mas entendo que outros possam querer uma conclusão mais definitiva. Há também um número musical que parece um pouco forçado e não chega a alcançar a energia de Try Everything da Shakira, do original, embora não seja ruim de forma alguma. Além disso, embora o filme faça um trabalho admirável ao expandir seu universo, certos aspectos da sociedade de Zootopia permanecem subdesenvolvidos, principalmente em relação ao funcionamento da governança e das estruturas de poder, além do que vemos nas reuniões do Conselho. Em resumo, Zootopia 2 é uma sequência rara que não só justifica sua existência, como também expande e enriquece o mundo do original de maneiras significativas. É um filme que respeita a inteligência do público, recusando-se a subestimar as crianças, ao mesmo tempo que oferece entretenimento e humor suficientes para mantê-las envolvidas. A animação é espetacular, as dublagens são excelentes e a história aborda temas complexos com nuances e maturidade cada vez mais raras no cinema mainstream, quanto mais em filmes de animação para a família. É melhor que o original? É realmente difícil dizer, porque eles quase tentam fazer coisas diferentes. O primeiro Zootopia nos mostrou como abrir os olhos para preconceitos e vieses que talvez nem percebamos que carregamos. Esta sequência aborda o trabalho árduo que vem depois desse despertar, o esforço complexo e exaustivo de desmantelar sistemas injustos e os conflitos que surgem até mesmo entre pessoas que compartilham os mesmos objetivos. Nesse sentido, parece uma continuação necessária e natural da história e não uma repetição. Meu maior elogio a Zootopia 2 é que se trata de um filme que pode gerar conversas genuínas entre pais e filhos sobre justiça, protesto, reforma e como promover mudanças na sociedade. Ele não oferece respostas fáceis, mas faz as perguntas certas e demonstra como pensar sobre essas questões com empatia e complexidade. Superfície, com programas de integração entre presas e predadores e novas políticas voltadas para a redução do preconceito. Mas, como o filme ilustra brilhantemente, mudar as leis não muda automaticamente os corações. O conflito central surge quando uma série de desaparecimentos misteriosos começa a ocorrer, visando especificamente animais de fora de... Há também uma poderosa subtrama sobre o passado de Nick, explorada por meio de flashbacks, mostrando sua infância nos distritos periféricos e um incidente traumático envolvendo sua mãe, que contextualiza o motivo de ele ter se tornado um golpista. Essas cenas são lindamente animadas e comoventes, adicionando camadas a um personagem que pensávamos já conhecer completamente. O núcleo emocional do filme se concentra na parceria entre Judy e Nick, que é testada não por vilões externos, mas por suas filosofias divergentes sobre como promover mudanças, o que parece incrivelmente autêntico às lutas reais dentro dos movimentos por justiça. Do ponto de vista puramente técnico, Zootopia 2 é uma verdadeira aula magistral de animação, que expande os limites do possível ainda mais do que o original. O nível de detalhes na renderização da pelagem melhorou exponencialmente, com fios individuais reagindo à luz, umidade e movimento de maneiras quase fotorrealistas. Há uma sequência de ação de tirar o fôlego que se passa durante uma monção no distrito da Floresta Tropical, onde é possível ver gotas de água individuais agarradas ao pelo de Nick e as orelhas de Judy caídas pelo peso da chuva. São esses pequenos detalhes que criam a imersão. Os distritos que retornam, como Thundertown e Praça do Saara, parecem mais habitados e detalhados. Mas o verdadeiro destaque é a nova área chamada Pântanos, um distrito que existe nas margens literais e metafóricas de Zootopia, onde a infraestrutura da cidade não chegou e onde a arquitetura é uma mistura fascinante de materiais reaproveitados e improvisação criativa. A paleta de cores aqui é deliberadamente mais suave e terrosa em comparação com as cores vibrantes e saturadas do centro de Zootopia, o que reforça visualmente os temas do filme sobre desigualdade sem ser óbvio demais.
As sequências de ação são significativamente mais ambiciosas desta vez, com uma perseguição de trem que rivaliza com qualquer coisa da franquia Missão Impossível e um confronto climático em uma enorme caverna subterrânea que brinca com luz e sombra de maneiras impressionantes. O que mais me impressionou foi como a animação serve à história e ao desenvolvimento dos personagens, em vez de existir apenas para exibir proezas técnicas. Há uma cena tranquila entre Judy e seus pais em uma chamada de vídeo, onde você consegue ler cada microexpressão em seu rosto, o jeito como seu nariz se contrai quando ela está segurando as lágrimas, a leve queda de suas orelhas quando ela se sente incompreendida, e é essa atenção, a animação sutil dos personagens que dá poder aos momentos emocionais. Apesar de abordar temas pesados, Zootopia 2 nunca se esquece de ser divertido e genuinamente engraçado. O humor parece mais sofisticado desta vez, com piadas que funcionam em vários níveis para diferentes faixas etárias. Há uma piada recorrente envolvendo Flash, a preguiça, trabalhando no Detran que de alguma forma consegue ser ainda mais engraçada do que a cena original. E uma sequência em que Judy e Nick têm que se infiltrar em um restaurante chique no distrito do canal que fez o cinema inteiro rir. Ginnifer Goodwin e Jason Bateman retornam como Judy e Nick, respectivamente, e a química entre eles só se aprofundou com o tempo. É possível sentir o conforto e a confiança nas conversas entre eles, mas também a tensão quando discordam sobre questões fundamentais. Goodwin, em particular, faz um trabalho fenomenal ao mostrar a evolução de Judy, de uma policial novata idealista a alguém que luta com a complexidade das mudanças sistêmicas. Há um monólogo que ela profere na metade do filme sobre a sensação de estar decepcionando a todos, independentemente da escolha que faça, que me comoveu profundamente. Bateman traz mais vulnerabilidade a Nick desta vez, permitindo-nos ver, por trás da fachada sarcástica de malandro, as feridas que o moldaram. Os novos personagens são excelentes, com destaque para Rhythm, o lêmure de cauda anelada. O dublador traz tanto carisma e dor ao papel que Rhythm parece uma pessoa tridimensional e não apenas um recurso narrativo. Há também um novo personagem chamado Kai, uma jovem raposa do deserto que idolatra Nick e representa uma geração que cresceu na Zootopia pós-Uivador Noturno. A dinâmica de mentoria entre Nick e Kai proporciona alguns dos momentos mais tocantes do filme. O chefe Bogo retorna com mais responsabilidades desta vez e vislumbramos suas próprias dificuldades em lidar com a política do departamento e a pressão da prefeitura. O elenco expandido nunca parece sobrecarregado, pois o roteiro oferece a todos arcos significativos e momentos para brilhar, o que é cada vez mais raro em sequências animadas, que frequentemente apenas adicionam novos personagens sem propósito. O filme também brinca com sua própria herança Disney com um humor metalinguístico inteligente que nunca se torna irritante. O que mais apreciei foi que a comédia nunca prejudica o peso emocional ou temático da história. A animação, a aventura, a comédia, a dublagem, a nova música, o ritmo, a emoção, as referências. Resumo: a Disney tem tanta tecnologia à sua disposição para animar e continua a demonstrar isso com este filme. Movimentos fluidos, um design colorido e muita personalidade em cada movimento fazem de Zootopia 2 uma demonstração magnífica do que é possível com seus recursos, oferecendo ao público muito o que observar, admirar e apreciar, enquanto a cidade multibioma retorna mais uma vez às telonas. Dentro desse parque de diversões ambiental, há uma aventura que parece um pouco maior e mais explorada do que a montagem do filme anterior. Aprofundamos o filme em alguns segredos e fatores ambientais, explorando a fauna nativa e adaptando-se às necessidades à medida que a aventura selvagem revela suas garras. Os cineastas sabem quando ser engraçados e quando deixar os momentos sérios respirarem, o que demonstra uma verdadeira maturidade na narrativa. As sequências de ação são emocionantes e criativas, com o filme constantemente encontrando novas maneiras de brincar com as diferenças de tamanho entre as espécies de forma criativa. Há uma perseguição fantástica por Little Rodentia, onde Judy precisa navegar pelos minúsculos prédios enquanto persegue um suspeito. E a consciência espacial e a coreografia demonstradas são notáveis. Agora, nenhum filme é perfeito. Zootopia 2 tem alguns elementos que não funcionam tão bem quanto outros. O ritmo do segundo ato fica um pouco arrastado, já que o filme tenta conciliar várias subtramas. E há uma sequência envolvendo uma viagem ao distrito noturno que, embora visualmente interessante, parece um tanto tangencial à narrativa principal.
Alguns espectadores podem achar frustrante a recusa do filme em fornecer respostas claras e fáceis para suas questões complexas, especialmente em um filme familiar onde o público pode esperar resoluções mais conclusivas. O final, embora emocionalmente satisfatório em termos de desenvolvimento dos personagens, deixa certas questões sistêmicas sem solução, de uma forma que alguns podem interpretar como falta de coragem do filme em defender suas convicções. Dito isso, eu me diverti bastante. Teria ficado feliz só de ver Nick e Judy novamente, mas felizmente tudo que os envolve é, em sua maior parte, agradável, desde a construção de mundo imersiva até o timing cômico muito melhorado. O personagem do prefeito cavalo de Patrick Warburton é hilário. Tirando alguns momentos, o filme não sofre daquela tendência irritante nos filmes modernos de parecer um produto estéril feito para agradar o público em geral. Esses personagens seguem seus próprios caminhos e lutam consigo mesmos diante de um destino incerto. Eu diria que isso é, na verdade, mais realista e honesto, mas entendo que outros possam querer uma conclusão mais definitiva. Há também um número musical que parece um pouco forçado e não chega a alcançar a energia de Try Everything da Shakira, do original, embora não seja ruim de forma alguma. Além disso, embora o filme faça um trabalho admirável ao expandir seu universo, certos aspectos da sociedade de Zootopia permanecem subdesenvolvidos, principalmente em relação ao funcionamento da governança e das estruturas de poder, além do que vemos nas reuniões do Conselho. Em resumo, Zootopia 2 é uma sequência rara que não só justifica sua existência, como também expande e enriquece o mundo do original de maneiras significativas. É um filme que respeita a inteligência do público, recusando-se a subestimar as crianças, ao mesmo tempo que oferece entretenimento e humor suficientes para mantê-las envolvidas. A animação é espetacular, as dublagens são excelentes e a história aborda temas complexos com nuances e maturidade cada vez mais raras no cinema mainstream, quanto mais em filmes de animação para a família. É melhor que o original? É realmente difícil dizer, porque eles quase tentam fazer coisas diferentes. O primeiro Zootopia nos mostrou como abrir os olhos para preconceitos e vieses que talvez nem percebamos que carregamos. Esta sequência aborda o trabalho árduo que vem depois desse despertar, o esforço complexo e exaustivo de desmantelar sistemas injustos e os conflitos que surgem até mesmo entre pessoas que compartilham os mesmos objetivos. Nesse sentido, parece uma continuação necessária e natural da história e não uma repetição. Meu maior elogio a Zootopia 2 é que se trata de um filme que pode gerar conversas genuínas entre pais e filhos sobre justiça, protesto, reforma e como promover mudanças na sociedade. Ele não oferece respostas fáceis, mas faz as perguntas certas e demonstra como pensar sobre essas questões com empatia e complexidade. Superfície, com programas de integração entre presas e predadores e novas políticas voltadas para a redução do preconceito. Mas, como o filme ilustra brilhantemente, mudar as leis não muda automaticamente os corações. O conflito central surge quando uma série de desaparecimentos misteriosos começa a ocorrer, visando especificamente animais de fora de... Há também uma poderosa subtrama sobre o passado de Nick, explorada por meio de flashbacks, mostrando sua infância nos distritos periféricos e um incidente traumático envolvendo sua mãe, que contextualiza o motivo de ele ter se tornado um golpista. Essas cenas são lindamente animadas e comoventes, adicionando camadas a um personagem que pensávamos já conhecer completamente. O núcleo emocional do filme se concentra na parceria entre Judy e Nick, que é testada não por vilões externos, mas por suas filosofias divergentes sobre como promover mudanças, o que parece incrivelmente autêntico às lutas reais dentro dos movimentos por justiça. Do ponto de vista puramente técnico, Zootopia 2 é uma verdadeira aula magistral de animação, que expande os limites do possível ainda mais do que o original. O nível de detalhes na renderização da pelagem melhorou exponencialmente, com fios individuais reagindo à luz, umidade e movimento de maneiras quase fotorrealistas. Há uma sequência de ação de tirar o fôlego que se passa durante uma monção no distrito da Floresta Tropical, onde é possível ver gotas de água individuais agarradas ao pelo de Nick e as orelhas de Judy caídas pelo peso da chuva. São esses pequenos detalhes que criam a imersão. Os distritos que retornam, como Thundertown e Praça do Saara,
parecem mais habitados e detalhados. Mas o verdadeiro destaque é a nova área chamada Pântanos, um distrito que existe nas margens literais e metafóricas de Zootopia, onde a infraestrutura da cidade não chegou e onde a arquitetura é uma mistura fascinante de materiais reaproveitados e improvisação criativa. A paleta de cores aqui é deliberadamente mais suave e terrosa em comparação com as cores vibrantes e saturadas do centro de Zootopia, o que reforça visualmente os temas do filme sobre desigualdade sem ser óbvio demais. As sequências de ação são significativamente mais ambiciosas desta vez, com uma perseguição de trem que rivaliza com qualquer coisa da franquia Missão Impossível e um confronto climático em uma enorme caverna subterrânea que brinca com luz e sombra de maneiras impressionantes. O que mais me impressionou foi como a animação serve à história e ao desenvolvimento dos personagens, em vez de existir apenas para exibir proezas técnicas. Há uma cena tranquila entre Judy e seus pais em uma chamada de vídeo, onde você consegue ler cada microexpressão em seu rosto, o jeito como seu nariz se contrai quando ela está segurando as lágrimas, a leve queda de suas orelhas quando ela se sente incompreendida, e é essa atenção, a animação sutil dos personagens que dá poder aos momentos emocionais. Apesar de abordar temas pesados, Zootopia 2 nunca se esquece de ser divertido e genuinamente engraçado. O humor parece mais sofisticado desta vez, com piadas que funcionam em vários níveis para diferentes faixas etárias. Há uma piada recorrente envolvendo Flash, a preguiça, trabalhando no Detran que de alguma forma consegue ser ainda mais engraçada do que a cena original. E uma sequência em que Judy e Nick têm que se infiltrar em um restaurante chique no distrito do canal que fez o cinema inteiro rir. Ginnifer Goodwin e Jason Bateman retornam como Judy e Nick, respectivamente, e a química entre eles só se aprofundou com o tempo. É possível sentir o conforto e a confiança nas conversas entre eles, mas também a tensão quando discordam sobre questões fundamentais. Goodwin, em particular, faz um trabalho fenomenal ao mostrar a evolução de Judy, de uma policial novata idealista a alguém que luta com a complexidade das mudanças sistêmicas. Há um monólogo que ela profere na metade do filme sobre a sensação de estar decepcionando a todos, independentemente da escolha que faça, que me comoveu profundamente. Bateman traz mais vulnerabilidade a Nick desta vez, permitindo-nos ver, por trás da fachada sarcástica de malandro, as feridas que o moldaram. Os novos personagens são excelentes, com destaque para Rhythm, o lêmure de cauda anelada. O dublador traz tanto carisma e dor ao papel que Rhythm parece uma pessoa tridimensional e não apenas um recurso narrativo. Há também um novo personagem chamado Kai, uma jovem raposa do deserto que idolatra Nick e representa uma geração que cresceu na Zootopia pós-Uivador Noturno. A dinâmica de mentoria entre Nick e Kai proporciona alguns dos momentos mais tocantes do filme. O chefe Bogo retorna com mais responsabilidades desta vez e vislumbramos suas próprias dificuldades em lidar com a política do departamento e a pressão da prefeitura. O elenco expandido nunca parece sobrecarregado, pois o roteiro oferece a todos arcos significativos e momentos para brilhar, o que é cada vez mais raro em sequências animadas, que frequentemente apenas adicionam novos personagens sem propósito. O filme também brinca com sua própria herança Disney com um humor metalinguístico inteligente que nunca se torna irritante. O que mais apreciei foi que a comédia nunca prejudica o peso emocional ou temático da história. A animação, a aventura, a comédia, a dublagem, a nova música, o ritmo, a emoção, as referências. Resumo: a Disney tem tanta tecnologia à sua disposição para animar e continua a demonstrar isso com este filme. Movimentos fluidos, um design colorido e muita personalidade em cada movimento fazem de Zootopia 2 uma demonstração magnífica do que é possível com seus recursos, oferecendo ao público muito o que observar, admirar e apreciar, enquanto a cidade multibioma retorna mais uma vez às telonas. Dentro desse parque de diversões ambiental, há uma aventura que parece um pouco maior e mais explorada do que a montagem do filme anterior. Aprofundamos o filme em alguns segredos e fatores ambientais, explorando a fauna nativa e adaptando-se às necessidades à medida que a aventura selvagem revela suas garras. Os cineastas sabem quando ser engraçados e quando deixar os momentos sérios respirarem, o que demonstra uma verdadeira maturidade na narrativa. As sequências de ação são emocionantes e criativas, com o filme constantemente encontrando novas maneiras de brincar com as diferenças de tamanho entre as espécies de forma criativa. Há uma perseguição fantástica por Little Rodentia, onde Judy precisa navegar pelos minúsculos prédios enquanto persegue um suspeito.
e a consciência espacial e a coreografia demonstradas são notáveis. Agora, nenhum filme é perfeito. Isotopia 2 tem alguns elementos que não funcionam tão bem quanto outros. O ritmo do segundo ato fica um pouco arrastado, já que o filme tenta conciliar várias subtramas. E há uma sequência envolvendo uma viagem ao distrito noturno que, embora visualmente interessante, parece um tanto tangencial à narrativa principal. Alguns espectadores podem achar frustrante a recusa do filme em fornecer respostas claras e fáceis para suas questões complexas, especialmente em um filme familiar onde o público pode esperar resoluções mais conclusivas. O final, embora emocionalmente satisfatório em termos de desenvolvimento dos personagens, deixa certas questões sistêmicas sem solução, de uma forma que alguns podem interpretar como falta de coragem do filme em defender suas convicções. Dito isso, eu me diverti bastante. Teria ficado feliz só de ver Nick e Judy novamente, mas felizmente tudo que os envolve é, em sua maior parte, agradável, desde a construção de mundo imersiva até o timing cômico muito melhorado. O personagem do prefeito cavalo de Patrick Warburton é hilário. Tirando alguns momentos, o filme não sofre daquela tendência irritante nos filmes modernos de parecer um produto estéril feito para agradar o público em geral. Esses personagens seguem seus próprios caminhos e lutam consigo mesmos diante de um destino incerto. Eu diria que isso é, na verdade, mais realista e honesto, mas entendo que outros possam querer uma conclusão mais definitiva. Há também um número musical que parece um pouco forçado e não chega a alcançar a energia de Try Everything da Shakira, do original, embora não seja ruim de forma alguma. Além disso, embora o filme faça um trabalho admirável ao expandir seu universo, certos aspectos da sociedade de Zootopia permanecem subdesenvolvidos, principalmente em relação ao funcionamento da governança e das estruturas de poder, além do que vemos nas reuniões do Conselho. Em resumo, Zootopia 2 é uma sequência rara que não só justifica sua existência, como também expande e enriquece o mundo do original de maneiras significativas. É um filme que respeita a inteligência do público, recusando-se a subestimar as crianças, ao mesmo tempo que oferece entretenimento e humor suficientes para mantê-las envolvidas. A animação é espetacular, as dublagens são excelentes e a história aborda temas complexos com nuances e maturidade cada vez mais raras no cinema mainstream, quanto mais em filmes de animação para a família. É melhor que o original? É realmente difícil dizer, porque eles quase tentam fazer coisas diferentes. O primeiro Zootopia nos mostrou como abrir os olhos para preconceitos e vieses que talvez nem percebamos que carregamos. Esta sequência aborda o trabalho árduo que vem depois desse despertar, o esforço complexo e exaustivo de desmantelar sistemas injustos e os conflitos que surgem até mesmo entre pessoas que compartilham os mesmos objetivos. Nesse sentido, parece uma continuação necessária e natural da história e não uma repetição. Meu maior elogio a Zootopia 2 é que se trata de um filme que pode gerar conversas genuínas entre pais e filhos sobre justiça, protesto, reforma e como promover mudanças na sociedade. Ele não oferece respostas fáceis, mas faz as perguntas certas e demonstra como pensar sobre essas questões com empatia e complexidade. Superfície, com programas de integração entre presas e predadores e novas políticas voltadas para a redução do preconceito. Mas, como o filme ilustra brilhantemente, mudar as leis não muda automaticamente os corações. O conflito central surge quando uma série de desaparecimentos misteriosos começa a ocorrer, visando especificamente animais de fora de... Há também uma poderosa subtrama sobre o passado de Nick, explorada por meio de flashbacks, mostrando sua infância nos distritos periféricos e um incidente traumático envolvendo sua mãe, que contextualiza o motivo de ele ter se tornado um golpista. Essas cenas são lindamente animadas e comoventes, adicionando camadas a um personagem que pensávamos já conhecer completamente. O núcleo emocional do filme se concentra na parceria entre Judy e Nick, que é testada não por vilões externos, mas por suas filosofias divergentes sobre como promover mudanças, o que parece incrivelmente autêntico às lutas reais dentro dos movimentos por justiça. Do ponto de vista puramente técnico, Zootopia 2 é uma verdadeira aula magistral de animação, que expande os limites do possível ainda mais do que o original. O nível de detalhes na renderização da pelagem melhorou exponencialmente, com fios individuais reagindo à luz, umidade e movimento de maneiras quase fotorrealistas.
Há uma sequência de ação de tirar o fôlego que se passa durante uma monção no distrito da Floresta Tropical, onde é possível ver gotas de água individuais agarradas ao pelo de Nick e as orelhas de Judy caídas pelo peso da chuva. São esses pequenos detalhes que criam a imersão. Os distritos que retornam, como Thundertown e Praça do Saara, parecem mais habitados e detalhados. Mas o verdadeiro destaque é a nova área chamada Pântanos, um distrito que existe nas margens literais e metafóricas de Zootopia, onde a infraestrutura da cidade não chegou e onde a arquitetura é uma mistura fascinante de materiais reaproveitados e improvisação criativa. A paleta de cores aqui é deliberadamente mais suave e terrosa em comparação com as cores vibrantes e saturadas do centro de Zootopia, o que reforça visualmente os temas do filme sobre desigualdade sem ser óbvio demais. As sequências de ação são significativamente mais ambiciosas desta vez, com uma perseguição de trem que rivaliza com qualquer coisa da franquia Missão Impossível e um confronto climático em uma enorme caverna subterrânea que brinca com luz e sombra de maneiras impressionantes. O que mais me impressionou foi como a animação serve à história e ao desenvolvimento dos personagens, em vez de existir apenas para exibir proezas técnicas. Há uma cena tranquila entre Judy e seus pais em uma chamada de vídeo, onde você consegue ler cada microexpressão em seu rosto, o jeito como seu nariz se contrai quando ela está segurando as lágrimas, a leve queda de suas orelhas quando ela se sente incompreendida, e é essa atenção, a animação sutil dos personagens que dá poder aos momentos emocionais. Apesar de abordar temas pesados, Zootopia 2 nunca se esquece de ser divertido e genuinamente engraçado. O humor parece mais sofisticado desta vez, com piadas que funcionam em vários níveis para diferentes faixas etárias. Há uma piada recorrente envolvendo Flash, a preguiça, trabalhando no Detran que de alguma forma consegue ser ainda mais engraçada do que a cena original. E uma sequência em que Judy e Nick têm que se infiltrar em um restaurante chique no distrito do canal que fez o cinema inteiro rir. Ginnifer Goodwin e Jason Bateman retornam como Judy e Nick, respectivamente, e a química entre eles só se aprofundou com o tempo. É possível sentir o conforto e a confiança nas conversas entre eles, mas também a tensão quando discordam sobre questões fundamentais. Goodwin, em particular, faz um trabalho fenomenal ao mostrar a evolução de Judy, de uma policial novata idealista a alguém que luta com a complexidade das mudanças sistêmicas. Há um monólogo que ela profere na metade do filme sobre a sensação de estar decepcionando a todos, independentemente da escolha que faça, que me comoveu profundamente. Bateman traz mais vulnerabilidade a Nick desta vez, permitindo-nos ver, por trás da fachada sarcástica de malandro, as feridas que o moldaram. Os novos personagens são excelentes, com destaque para Rhythm, o lêmure de cauda anelada. O dublador traz tanto carisma e dor ao papel que Rhythm parece uma pessoa tridimensional e não apenas um recurso narrativo. Há também um novo personagem chamado Kai, uma jovem raposa do deserto que idolatra Nick e representa uma geração que cresceu na Zootopia pós-Uivador Noturno. A dinâmica de mentoria entre Nick e Kai proporciona alguns dos momentos mais tocantes do filme. O chefe Bogo retorna com mais responsabilidades desta vez e vislumbramos suas próprias dificuldades em lidar com a política do departamento e a pressão da prefeitura. O elenco expandido nunca parece sobrecarregado, pois o roteiro oferece a todos arcos significativos e momentos para brilhar, o que é cada vez mais raro em sequências animadas, que frequentemente apenas adicionam novos personagens sem propósito. O filme também brinca com sua própria herança Disney com um humor metalinguístico inteligente que nunca se torna irritante. O que mais apreciei foi que a comédia nunca prejudica o peso emocional ou temático da história. A animação, a aventura, a comédia, a dublagem, a nova música, o ritmo, a emoção, as referências. Resumo: a Disney tem tanta tecnologia à sua disposição para animar e continua a demonstrar isso com este filme. Movimentos fluidos, um design colorido e muita personalidade em cada movimento fazem de Zootopia 2 uma demonstração magnífica do que é possível com seus recursos, oferecendo ao público muito o que observar, admirar e apreciar, enquanto a cidade multibioma retorna mais uma vez às telonas. Dentro desse parque de diversões ambiental, há uma aventura que parece um pouco maior e mais explorada do que a montagem do filme anterior. Aprofundamos o filme em alguns segredos e fatores ambientais, explorando a fauna nativa e adaptando-se às necessidades à medida que a aventura selvagem revela suas garras.
Os cineastas sabem quando ser engraçados e quando deixar os momentos sérios respirarem, o que demonstra uma verdadeira maturidade na narrativa. As sequências de ação são emocionantes e criativas, com o filme constantemente encontrando novas maneiras de brincar com as diferenças de tamanho entre as espécies de forma criativa. Há uma perseguição fantástica por Little Rodentia, onde Judy precisa navegar pelos minúsculos prédios enquanto persegue um suspeito. E a consciência espacial e a coreografia demonstradas são notáveis. Agora, nenhum filme é perfeito. Isotopia 2 tem alguns elementos que não funcionam tão bem quanto outros. O ritmo do segundo ato fica um pouco arrastado, já que o filme tenta conciliar várias subtramas. E há uma sequência envolvendo uma viagem ao distrito noturno que, embora visualmente interessante, parece um tanto tangencial à narrativa principal. Alguns espectadores podem achar frustrante a recusa do filme em fornecer respostas claras e fáceis para suas questões complexas, especialmente em um filme familiar onde o público pode esperar resoluções mais conclusivas. O final, embora emocionalmente satisfatório em termos de desenvolvimento dos personagens, deixa certas questões sistêmicas sem solução, de uma forma que alguns podem interpretar como falta de coragem do filme em defender suas convicções. Dito isso, eu me diverti bastante. Teria ficado feliz só de ver Nick e Judy novamente, mas felizmente tudo que os envolve é, em sua maior parte, agradável, desde a construção de mundo imersiva até o timing cômico muito melhorado. O personagem do prefeito cavalo de Patrick Warburton é hilário. Tirando alguns momentos, o filme não sofre daquela tendência irritante nos filmes modernos de parecer um produto estéril feito para agradar o público em geral. Esses personagens seguem seus próprios caminhos e lutam consigo mesmos diante de um destino incerto. Eu diria que isso é, na verdade, mais realista e honesto, mas entendo que outros possam querer uma conclusão mais definitiva. Há também um número musical que parece um pouco forçado e não chega a alcançar a energia de Try Everything da Shakira, do original, embora não seja ruim de forma alguma. Além disso, embora o filme faça um trabalho admirável ao expandir seu universo, certos aspectos da sociedade de Zootopia permanecem subdesenvolvidos, principalmente em relação ao funcionamento da governança e das estruturas de poder, além do que vemos nas reuniões do Conselho. Em resumo, Zootopia 2 é uma sequência rara que não só justifica sua existência, como também expande e enriquece o mundo do original de maneiras significativas. É um filme que respeita a inteligência do público, recusando-se a subestimar as crianças, ao mesmo tempo que oferece entretenimento e humor suficientes para mantê-las envolvidas. A animação é espetacular, as dublagens são excelentes e a história aborda temas complexos com nuances e maturidade cada vez mais raras no cinema mainstream, quanto mais em filmes de animação para a família. É melhor que o original? É realmente difícil dizer, porque eles quase tentam fazer coisas diferentes. O primeiro Zootopia nos mostrou como abrir os olhos para preconceitos e vieses que talvez nem percebamos que carregamos. Esta sequência aborda o trabalho árduo que vem depois desse despertar, o esforço complexo e exaustivo de desmantelar sistemas injustos e os conflitos que surgem até mesmo entre pessoas que compartilham os mesmos objetivos. Nesse sentido, parece uma continuação necessária e natural da história e não uma repetição. Meu maior elogio a Zootopia 2 é que se trata de um filme que pode gerar conversas genuínas entre pais e filhos sobre justiça, protesto, reforma e como promover mudanças na sociedade. Ele não oferece respostas fáceis, mas faz as perguntas certas e demonstra como pensar sobre essas questões com empatia e complexidade. Superfície, com programas de integração entre presas e predadores e novas políticas voltadas para a redução do preconceito. Mas, como o filme ilustra brilhantemente, mudar as leis não muda automaticamente os corações. O conflito central surge quando uma série de desaparecimentos misteriosos começa a ocorrer, visando especificamente animais de fora de... Há também uma poderosa subtrama sobre o passado de Nick, explorada por meio de flashbacks, mostrando sua infância nos distritos periféricos e um incidente traumático envolvendo sua mãe, que contextualiza o motivo de ele ter se tornado um golpista. Essas cenas são lindamente animadas e comoventes, adicionando camadas a um personagem que pensávamos já conhecer completamente.
O núcleo emocional do filme se concentra na parceria entre Judy e Nick, que é testada não por vilões externos, mas por suas filosofias divergentes sobre como promover mudanças, o que parece incrivelmente autêntico às lutas reais dentro dos movimentos por justiça. Do ponto de vista puramente técnico, Zootopia 2 é uma verdadeira aula magistral de animação, que expande os limites do possível ainda mais do que o original. O nível de detalhes na renderização da pelagem melhorou exponencialmente, com fios individuais reagindo à luz, umidade e movimento de maneiras quase fotorrealistas. Há uma sequência de ação de tirar o fôlego que se passa durante uma monção no distrito da Floresta Tropical, onde é possível ver gotas de água individuais agarradas ao pelo de Nick e as orelhas de Judy caídas pelo peso da chuva. São esses pequenos detalhes que criam a imersão. Os distritos que retornam, como Thundertown e Praça do Saara, parecem mais habitados e detalhados. Mas o verdadeiro destaque é a nova área chamada Pântanos, um distrito que existe nas margens literais e metafóricas de Zootopia, onde a infraestrutura da cidade não chegou e onde a arquitetura é uma mistura fascinante de materiais reaproveitados e improvisação criativa. A paleta de cores aqui é deliberadamente mais suave e terrosa em comparação com as cores vibrantes e saturadas do centro de Zootopia, o que reforça visualmente os temas do filme sobre desigualdade sem ser óbvio demais. As sequências de ação são significativamente mais ambiciosas desta vez, com uma perseguição de trem que rivaliza com qualquer coisa da franquia Missão Impossível e um confronto climático em uma enorme caverna subterrânea que brinca com luz e sombra de maneiras impressionantes. O que mais me impressionou foi como a animação serve à história e ao desenvolvimento dos personagens, em vez de existir apenas para exibir proezas técnicas. Há uma cena tranquila entre Judy e seus pais em uma chamada de vídeo, onde você consegue ler cada microexpressão em seu rosto, o jeito como seu nariz se contrai quando ela está segurando as lágrimas, a leve queda de suas orelhas quando ela se sente incompreendida, e é essa atenção à animação sutil dos personagens que dá poder aos momentos emocionais. Apesar de abordar temas pesados, Zootopia 2 nunca se esquece de ser divertido e genuinamente engraçado. O humor parece mais sofisticado desta vez, com piadas que funcionam em vários níveis para diferentes faixas etárias. Há uma piada recorrente envolvendo Flash, a preguiça, trabalhando no Detran que de alguma forma consegue ser ainda mais engraçada do que a cena original. E uma sequência em que Judy e Nick têm que se infiltrar em um restaurante chique no distrito do canal que fez o cinema inteiro rir. Ginnifer Goodwin e Jason Bateman retornam como Judy e Nick, respectivamente, e a química entre eles só se aprofundou com o tempo. É possível sentir o conforto e a confiança nas conversas entre eles, mas também a tensão quando discordam sobre questões fundamentais. Goodwin, em particular, faz um trabalho fenomenal ao mostrar a evolução de Judy, de uma policial novata idealista a alguém que luta com a complexidade das mudanças sistêmicas. Há um monólogo que ela profere na metade do filme sobre a sensação de estar decepcionando a todos, independentemente da escolha que faça, que me comoveu profundamente. Bateman traz mais vulnerabilidade a Nick desta vez, permitindo-nos ver, por trás da fachada sarcástica de malandro, as feridas que o moldaram. Os novos personagens são excelentes, com destaque para Rhythm, o lêmure de cauda anelada. O dublador traz tanto carisma e dor ao papel que Rhythm parece uma pessoa tridimensional e não apenas um recurso narrativo. Há também um novo personagem chamado Kai, uma jovem raposa do deserto que idolatra Nick e representa uma geração que cresceu na Zootopia pós-Uivador Noturno. A dinâmica de mentoria entre Nick e Kai proporciona alguns dos momentos mais tocantes do filme. O chefe Bogo retorna com mais responsabilidades desta vez e vislumbramos suas próprias dificuldades em lidar com a política do departamento e a pressão da prefeitura. O elenco expandido nunca parece sobrecarregado, pois o roteiro oferece a todos arcos significativos e momentos para brilhar, o que é cada vez mais raro em sequências animadas, que frequentemente apenas adicionam novos personagens sem propósito. O filme também brinca com sua própria herança Disney com um humor metalinguístico inteligente que nunca se torna irritante. O que mais apreciei foi que a comédia nunca prejudica o peso emocional ou temático da história. A animação, a aventura, a comédia, a dublagem, a nova música, o ritmo, a emoção, as referências. Resumo: a Disney tem tanta tecnologia à sua disposição para animar e continua a demonstrar isso com este filme.
Movimentos fluidos, um design colorido e muita personalidade em cada movimento fazem de Zootopia 2 uma demonstração magnífica do que é possível com seus recursos, oferecendo ao público muito o que observar, admirar e apreciar, enquanto a cidade multibioma retorna mais uma vez às telonas. Dentro desse parque de diversões ambiental, há uma aventura que parece um pouco maior e mais explorada do que a montagem do filme anterior. Aprofundamos o filme em alguns segredos e fatores ambientais, explorando a fauna nativa e adaptando-se às necessidades à medida que a aventura selvagem revela suas garras. Os cineastas sabem quando ser engraçados e quando deixar os momentos sérios respirarem, o que demonstra uma verdadeira maturidade na narrativa. As sequências de ação são emocionantes e criativas, com o filme constantemente encontrando novas maneiras de brincar com as diferenças de tamanho entre as espécies de forma criativa. Há uma perseguição fantástica por Little Rodentia, onde Judy precisa navegar pelos minúsculos prédios enquanto persegue um suspeito. E a consciência espacial e a coreografia demonstradas são notáveis. Agora, nenhum filme é perfeito. Zootopia 2 tem alguns elementos que não funcionam tão bem quanto outros. O ritmo do segundo ato fica um pouco arrastado, já que o filme tenta conciliar várias subtramas. E há uma sequência envolvendo uma viagem ao distrito noturno que, embora visualmente interessante, parece um tanto tangencial à narrativa principal. Alguns espectadores podem achar frustrante a recusa do filme em fornecer respostas claras e fáceis para suas questões complexas, especialmente em um filme familiar onde o público pode esperar resoluções mais conclusivas. O final, embora emocionalmente satisfatório em termos de desenvolvimento dos personagens, deixa certas questões sistêmicas sem solução, de uma forma que alguns podem interpretar como falta de coragem do filme em defender suas convicções. Dito isso, eu me diverti bastante. Teria ficado feliz só de ver Nick e Judy novamente, mas felizmente tudo que os envolve é, em sua maior parte, agradável, desde a construção de mundo imersiva até o timing cômico muito melhorado. O personagem do prefeito cavalo de Patrick Warburton é hilário. Tirando alguns momentos, o filme não sofre daquela tendência irritante nos filmes modernos de parecer um produto estéril feito para agradar o público em geral. Esses personagens seguem seus próprios caminhos e lutam consigo mesmos diante de um destino incerto. Eu diria que isso é, na verdade, mais realista e honesto, mas entendo que outros possam querer uma conclusão mais definitiva. Há também um número musical que parece um pouco forçado e não chega a alcançar a energia de Try Everything da Shakira, do original, embora não seja ruim de forma alguma. Além disso, embora o filme faça um trabalho admirável ao expandir seu universo, certos aspectos da sociedade de Zootopia permanecem subdesenvolvidos, principalmente em relação ao funcionamento da governança e das estruturas de poder, além do que vemos nas reuniões do Conselho. Em resumo, Zootopia 2 é uma sequência rara que não só justifica sua existência, como também expande e enriquece o mundo do original de maneiras significativas. É um filme que respeita a inteligência do público, recusando-se a subestimar as crianças, ao mesmo tempo que oferece entretenimento e humor suficientes para mantê-las envolvidas. A animação é espetacular, as dublagens são excelentes e a história aborda temas complexos com nuances e maturidade cada vez mais raras no cinema mainstream, quanto mais em filmes de animação para a família. É melhor que o original? É realmente difícil dizer, porque eles quase tentam fazer coisas diferentes. O primeiro Zootopia nos mostrou como abrir os olhos para preconceitos e vieses que talvez nem percebamos que carregamos. Esta sequência aborda o trabalho árduo que vem depois desse despertar, o esforço complexo e exaustivo de desmantelar sistemas injustos e os conflitos que surgem até mesmo entre pessoas que compartilham os mesmos objetivos. Nesse sentido, parece uma continuação necessária e natural da história e não uma repetição. Meu maior elogio a Zootopia 2 é que se trata de um filme que pode gerar conversas genuínas entre pais e filhos sobre justiça, protesto, reforma e como promover mudanças na sociedade. Ele não oferece respostas fáceis, mas faz as perguntas certas e demonstra como pensar sobre essas questões com empatia e complexidade.
Distritos que retornam, como Thundertown e Praça do Saara, parecem mais habitados e detalhados. Mas o verdadeiro destaque é a nova área chamada Pântanos, um distrito que existe nas margens literais e metafóricas de Zootopia, onde a infraestrutura da cidade não chegou e onde a arquitetura é uma mistura fascinante de materiais reaproveitados e improvisação criativa. A paleta de cores aqui é deliberadamente mais suave e terrosa em comparação com as cores vibrantes e saturadas do centro de Zootopia, o que reforça visualmente os temas do filme sobre desigualdade sem ser óbvio demais. As sequências de ação são significativamente mais ambiciosas desta vez, com uma perseguição de trem que rivaliza com qualquer coisa da franquia Missão Impossível e um confronto climático em uma enorme caverna subterrânea que brinca com luz e sombra de maneiras impressionantes. O que mais me impressionou foi como a animação serve à história e ao desenvolvimento dos personagens, em vez de existir apenas para exibir proezas técnicas. Há uma cena tranquila entre Judy e seus pais em uma chamada de vídeo, onde você consegue ler cada microexpressão em seu rosto, o jeito como seu nariz se contrai quando ela está segurando as lágrimas, a leve queda de suas orelhas quando ela se sente incompreendida, e é essa atenção à animação sutil dos personagens que dá poder aos momentos emocionais. Apesar de abordar temas pesados, Zootopia 2 nunca se esquece de ser divertido e genuinamente engraçado. O humor parece mais sofisticado desta vez, com piadas que funcionam em vários níveis para diferentes faixas etárias. Há uma piada recorrente envolvendo Flash, a preguiça, trabalhando no Detran que de alguma forma consegue ser ainda mais engraçada do que a cena original. E uma sequência em que Judy e Nick têm que se infiltrar em um restaurante chique no distrito do canal que fez o cinema inteiro rir. Ginnifer Goodwin e Jason Bateman retornam como Judy e Nick, respectivamente, e a química entre eles só se aprofundou com o tempo. É possível sentir o conforto e a confiança nas conversas entre eles, mas também a tensão quando discordam sobre questões fundamentais. Goodwin, em particular, faz um trabalho fenomenal ao mostrar a evolução de Judy, de uma policial novata idealista a alguém que luta com a complexidade das mudanças sistêmicas. Há um monólogo que ela profere na metade do filme sobre a sensação de estar decepcionando a todos, independentemente da escolha que faça, que me comoveu profundamente. Bateman traz mais vulnerabilidade a Nick desta vez, permitindo-nos ver, por trás da fachada sarcástica de malandro, as feridas que o moldaram. Os novos personagens são excelentes, com destaque para Rhythm, o lêmure de cauda anelada. O dublador traz tanto carisma e dor ao papel que Rhythm parece uma pessoa tridimensional e não apenas um recurso narrativo. Há também um novo personagem chamado Kai, uma jovem raposa do deserto que idolatra Nick e representa uma geração que cresceu na Zootopia pós-Uivador Noturno. A dinâmica de mentoria entre Nick e Kai proporciona alguns dos momentos mais tocantes do filme. O chefe Bogo retorna com mais responsabilidades desta vez e vislumbramos suas próprias dificuldades em lidar com a política do departamento e a pressão da prefeitura. O elenco expandido nunca parece sobrecarregado, pois o roteiro oferece a todos arcos significativos e momentos para brilhar, o que é cada vez mais raro em sequências animadas, que frequentemente apenas adicionam novos personagens sem propósito. O filme também brinca com sua própria herança Disney com um humor metalinguístico inteligente que nunca se torna irritante. O que mais apreciei foi que a comédia nunca prejudica o peso emocional ou temático da história. A animação, a aventura, a comédia, a dublagem, a nova música, o ritmo, a emoção, as referências. Resumo: a Disney tem tanta tecnologia à sua disposição para animar e continua a demonstrar isso com este filme. Movimentos fluidos, um design colorido e muita personalidade em cada movimento fazem de Zootopia 2 uma demonstração magnífica do que é possível com seus recursos, oferecendo ao público muito o que observar, admirar e apreciar, enquanto a cidade multibioma retorna mais uma vez às telonas. Dentro desse parque de diversões ambiental, há uma aventura que parece um pouco maior e mais explorada do que a montagem do filme anterior. Aprofundamos o filme em alguns segredos e fatores ambientais, explorando a fauna nativa e adaptando-se às necessidades à medida que a aventura selvagem revela suas garras. Os cineastas sabem quando ser engraçados e quando deixar os momentos sérios respirarem, o que demonstra uma verdadeira maturidade na narrativa. As sequências de ação são emocionantes e criativas, com o filme constantemente encontrando novas maneiras de brincar com as diferenças de tamanho entre as espécies de forma criativa.
Há uma perseguição fantástica por Little Rodentia, onde Judy precisa navegar pelos minúsculos prédios enquanto persegue um suspeito. E a consciência espacial e a coreografia demonstradas são notáveis. Agora, nenhum filme é perfeito. Isotopia 2 tem alguns elementos que não funcionam tão bem quanto outros. O ritmo do segundo ato fica um pouco arrastado, já que o filme tenta conciliar várias subtramas. E há uma sequência envolvendo uma viagem ao distrito noturno que, embora visualmente interessante, parece um tanto tangencial à narrativa principal. Alguns espectadores podem achar frustrante a recusa do filme em fornecer respostas claras e fáceis para suas questões complexas, especialmente em um filme familiar onde o público pode esperar resoluções mais conclusivas. O final, embora emocionalmente satisfatório em termos de desenvolvimento dos personagens, deixa certas questões sistêmicas sem solução, de uma forma que alguns podem interpretar como falta de coragem do filme em defender suas convicções. Dito isso, eu me diverti bastante. Teria ficado feliz só de ver Nick e Judy novamente, mas felizmente tudo que os envolve é, em sua maior parte, agradável, desde a construção de mundo imersiva até o timing cômico muito melhorado. O personagem do prefeito cavalo de Patrick Warburton é hilário. Tirando alguns momentos, o filme não sofre daquela tendência irritante nos filmes modernos de parecer um produto estéril feito para agradar o público em geral. Esses personagens seguem seus próprios caminhos e lutam consigo mesmos diante de um destino incerto. Eu diria que isso é, na verdade, mais realista e honesto, mas entendo que outros possam querer uma conclusão mais definitiva. Há também um número musical que parece um pouco forçado e não chega a alcançar a energia de Try Everything da Shakira, do original, embora não seja ruim de forma alguma. Além disso, embora o filme faça um trabalho admirável ao expandir seu universo, certos aspectos da sociedade de Zootopia permanecem subdesenvolvidos, principalmente em relação ao funcionamento da governança e das estruturas de poder, além do que vemos nas reuniões do Conselho. Em resumo, Zootopia 2 é uma sequência rara que não só justifica sua existência, como também expande e enriquece o mundo do original de maneiras significativas. É um filme que respeita a inteligência do público, recusando-se a subestimar as crianças, ao mesmo tempo que oferece entretenimento e humor suficientes para mantê-las envolvidas. A animação é espetacular, as dublagens são excelentes e a história aborda temas complexos com nuances e maturidade cada vez mais raras no cinema mainstream, quanto mais em filmes de animação para a família. É melhor que o original? É realmente difícil dizer, porque eles quase tentam fazer coisas diferentes. O primeiro Zootopia nos mostrou como abrir os olhos para preconceitos e vieses que talvez nem percebamos que carregamos. Esta sequência aborda o trabalho árduo que vem depois desse despertar, o esforço complexo e exaustivo de desmantelar sistemas injustos e os conflitos que surgem até mesmo entre pessoas que compartilham os mesmos objetivos. Nesse sentido, parece uma continuação necessária e natural da história e não uma repetição. Meu maior elogio a Zootopia 2 é que se trata de um filme que pode gerar conversas genuínas entre pais e filhos sobre justiça, protesto, reforma e como promover mudanças na sociedade. Ele não oferece respostas fáceis, mas faz as perguntas certas e demonstra como pensar sobre essas questões com empatia e complexidade.